Bem, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindo ao Seminário de Teoria dos Números. Nós hoje temos o prazer de ouvir o professor Abílio Lemos, da Federal de Viçosa, que vai nos falar sobre o número de subsequências de soma zero com peso. Obrigado, Abílio, por aceitar o convite. Estamos aqui prontos para aprender com você. Obrigado, Emar. Quero agradecer, né, mais essa oportunidade. É sempre um prazer participar de seminários. Fiquei um pouco triste de não ter podido participar dos outros seminários aí, as aulas do professor Leandro. Queria ter participado, mas realmente nesse horário estava meio complicado. E hoje eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho mais da minha pesquisa aqui. A gente conseguiu evoluir mais um pouquinho, algumas coisas que se eu não me engano, eu apresentei sobre isso no verão de 2020, lá ainda na UNB presencial. Foi o nosso último encontro presencial e eu tive a oportunidade de falar sobre esses problemas aqui. E hoje eu vou falar mais um pouco do avanço, tá? Vou relembrar aqui algumas coisas que eu comentei naqueles dias que eu estive lá na UNB, em 2020, e vou falar o que a gente fez a mais, além daquilo que já foi apresentado. Esse trabalho foi com os mesmos coautores aqui, o Bavinho, o Alan e o Anderson, aqui da própria UFV. A gente continuou estudando, e aí, além disso aqui, nós fizemos outras coisas, mas eu vou apresentar somente esse ponto aqui do número de subsequências com soma zero e com peso. Então, a gente começa sempre principalmente para aqueles que nunca tiveram contato com a área, para ter um pouco de noção do que vem a ser o problema em si. Então, no geral, você está trabalhando com números inteiros e você quer saber qual a quantidade mínima para você encontrar, extrair uma sublista, né, uma subsequência que as somas dê um múltiplo de algum n. Então, por exemplo, quando você tem 6 números listados aí inteiros, podendo repetir, você conseguir uma subsequência que seja múltiplo de 6, com 6 números é suficiente para você conseguir isso. Por exemplo, se você pegar aqui o 2 e o 4, dá o próprio 6. Se você pegar o 2, o 4, o 1, o 3 e o 2, você já vai ter o 12. Na verdade, você tem mais de uma opção aqui de escolha para uma lista aqui de números que dê a soma múltiplo de 6. De fato, se você não tem preocupação com quantos elementos você vai escolher, realmente isso aí você pode encontrar várias sequências cuja soma é 0 módulo 6. Então, essa seria a segunda pergunta aí. Quantas eu posso encontrar nessa lista acima aí, subsequências que dê soma 0 módulo 6? Então, esse problema ele está associado a 2 invariantes, na verdade. O primeiro, então, é a pergunta da existência de uma subsequência com soma 0. Você queria qual a menor lista que você consegue fazer isso, né? Ou qual a menor sequência, tamanho de sequência que você consegue. E a segunda pergunta é, uma vez que você encontrou uma, quantas mais você pode encontrar com respeito ao invariante anterior e o tamanho da sequência? Então, quando você pensa no geral, né, uma lista de tamanho m, e você está nos inteiros, se você quer um múltiplo de n, basta que o m ali seja maior ou igual a n para você conseguir isso. Isso aí você mostra isso, por exemplo, pelo princípio da casa dos pombos, você consegue mostrar isso aí. Se você ultrapassar n, você já consegue essa subsequência que dá a soma 0 módulo n, tá? E aí, quando você busca o número n aí, você consegue, então, pelo menos 2 subsequências. Desde que a gente conte, no caso aí, por exemplo, a sequência vazia, a gente acaba adotando que essa sequência vazia tem soma 0, e aí você consegue pelo menos 2, que seria a dada na pergunta anterior
e mais a vazia. Então, pelo menos 2. E, na verdade, esse resultado 1 aí, ele foi obtido por Olson, na verdade, de um modo mais geral, um grupo abeliano qualquer, não somente no ZN, tá? Aí a gente vai formalizar um pouco as coisas aqui daqui a pouco e vai ficar mais claro como é que o Olson obteve isso. Bom, eu apresento aqui um exemplo que ilustra bem como é que essas coisas acontecem, tá? Você pega, por exemplo, um ali e repete esse 1. 2 elevado a 9 menos 9 mais uma vezes, você consegue... desculpa, esse 1 aqui, nós temos 9 uns aqui, que seria ali o tamanho da sequência. Então, você consegue, repetindo esse 1 9 vezes, se você olhar no Z9, você vai conseguir todos eles e dar 0. Então, supondo que eu esteja contando a sequência vazia também, eu teria 2 sequências aí dando soma 0, a vazia e a sequência toda. Mas esse número, na verdade, aí, ele de fato, ele pode ser generalizado para um ZN qualquer, não só em Z9, tá? Quando você pega uma sequência no ZN, ou você vai encontrar 2, ou vai encontrar uma que é só a vazia, não tem outra opção. E por que isso? Porque se você pegar mais do que N elementos, tá? Aqui a observação embaixo, você vai combinar esses elementos N a N, tá? Porque eles vão dar 0, são geradores, né? Estou pegando aqui, por exemplo, pode pensar no A igual a 1 para ficar mais fácil de você enxergar. Quando você pega aqui o A igual a 1, fica mais fácil de ver. Somar um N vezes dá o 0 módulo N. Então, quando você combina esses uns, N mais 1, N a N, você vai, de fato, superar aqui 4 elementos. 4 sequências que dão soma 0. Então, para atingir o valor 2 e 1 aqui, é somente com a sequência ou repetida N vezes, que seria somar todos os caras e a vazia, ou repetir N menos uma vez, que você conseguiria uma sequência dando soma 0 somente, que é a vazia, tá? E, de fato, isso foi provado que são as únicas formas de você atingir esse valor. 2 elevado a tamanho da sequência, menos esse N aqui, que eu vou explicar para vocês, que, na verdade, é a constante de Davenport, mais um 1, tá? Então, a constante de Davenport, aí eu volto aqui, tá? Ela está exatamente associada a esse M mínimo aqui, que você consegue uma soma 0. E ele é exatamente N. Uma vez que você tem o N aqui, você consegue uma sequência que dê soma 0. E se você retirar um elemento, você já consegue exibir uma sequência que não tem subsequência com soma 0, tá? Então, isso implica no número de subsequências também. Se você, então, ultrapassa a constante de Davenport, ou seja, maior ou igual a n mais 1, o número de subsequências também vai aumentar de forma que não vai atingir essa potência aqui do 2, aqui, tamanho da sequência, menos constante de Davenport mais 1. Vamos entender melhor essas coisas aqui um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai partir para um grupo geral, tá? Um grupo abeliano geral de expoente N, e nós vamos trazer a lembrança aqui algumas coisas, alguns que estão aí na palestra já conhecem isso aqui muito bem, mas pensando que pode ter alguém que não tenha tido contato com essas coisas, é importante que nós falemos aqui para deixá-los por dentro do assunto também. Então, um teorema básico da álgebra aí é o teorema fundamental dos grupos abelianos, que ele pode ser escrito como soma direta de grupos cíclicos, né? E com essa ordenação aqui, você usa teorema de Silon, soma direta, na verdade, de grupos, né? Tem umas técnicas para provar isso aqui. E aí você tem cada elemento aqui como gerador desse grupo, a gente chama de base, aí você está olhando mais como um grupo, como um Z-módulo, e aí se escreve como combinação linear desses EIs, todos os elementos do grupo, esses coeficientes usados são coeficientes inteiros, por isso que faz sentido você introduzir pesos, tá? Nas sequências, porque você vai continuar lá dentro do grupo, né? Como um Z-módulo. Bom, a
sequência para nós, independente dos elementos serem aqui iguais, tá? Por exemplo, eu posso ter G1 igual a G2, mas para nós sempre nós vamos olhar a rotulação dos elementos, tá? Eu vou rotular os elementos, mesmo que eles sejam iguais, na sequência eles são diferentes. Então, eles são iguais no grupo. Então, por exemplo, G1 igual a G2 igual a 1, beleza. Mas, na rotulação, são dois elementos distintos, porque eu preciso trabalhar com esses elementos nas posições que eles estão. Tá? Isso vai ser importante. Então, a sequência nós podemos escrever como um produto formal, dessa forma aqui, G1 até Gm. E aí, é claro que, dependendo do tipo de problema que você estiver trabalhando, você pode trazer para esse formato aqui. Você considera as repetições aqui. Então, quantas vezes o elemento aparece, você usa esse VG de S aqui e escreve como esse produto formal aqui mesmo. Tá? Pode ser dessa forma. Por exemplo, aqui, a sequência 1, 1, você pode escrever como produto de 1 até 8, né? 8 vezes o 1 aqui, ou 1, simplesmente 1 elevado a 8. No contexto aqui, para nós, as potências são repetições dos elementos. Então, por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Aí a gente coloca aqui o 2 duas vezes, o 3 duas vezes. Aí você pode ver que, por exemplo, se você indexar, o G2 é 2 e o G5 também é 2. Então, eles são elementos iguais lá no grupo, mas aqui para nós, na sequência, se eu for contar as sequências que dão soma zero, quando eu usar o G2, vamos supor que eu estou fazendo módulo 6, por exemplo. Aí eu vou pegar módulo 6, não, vamos fazer módulo... pode ser módulo 6, que é só para entender o que eu estou falando, não tem problema não. Porque o 7 aqui, módulo 6, é o 1 de novo, né? Tudo bem. Então, eu vou fazer, 1, 2, 3 é uma sequência que dá soma zero. G1, G2, G3. E eu conto essa subsequência como uma subsequência que dá soma zero, módulo 6. Mas se eu pegar o 1 e esse outro 2 aqui, que é o G5, então, G1, G5 e o G3, é o 1, 2, 3 também, só que é outra sequência. E eu vou contar também. Então, é por isso que a indexação ela vai ser importante nessa contagem para a gente. Tá? Aqui mais umas coisas bem de praxe também dos problemas de soma zero, o tamanho da sequência, quantos elementos. Se eu for fazer uma soma com peso agora, eu vou introduzir os coeficientes aqui no A, vou pegar coeficientes do A. Esse A, para mim, como eu estou trabalhando num grupo de expoente N, é suficiente eu pensar no A subconjunto de 1 até N menos 1, tá? O A, então, vão ser números de 1 até N menos 1, e eu coloco esses números como ação mesmo no grupo, tá? Multiplicando os elementos da sequência aqui e somando. E aí isso eu chamo de uma soma com peso A, tá? É a soma da sequência. Quando o A for todo mundo, eu chamo essa sequência de como se fosse completa, né? Ou cheia, sequência com peso completo. E tem aqui o conjunto das somas, que é o coletar, então, as subsequências e ir colocando peso, somando e coletando essas respostas. Isso aqui é o subconjunto do grupo. Eu estou somando os elementos. E eu percorro todos os índices, todos os subconjuntos aqui de 1 até N. Então, eu estou percorrendo todas as sequências e considerando os pesos. Eu posso variar o peso também. Aí, nesse variar o peso, você vai obter várias somas aqui. Inclusive, com a mesma sequência, se você troca o peso, você pode encontrar uma soma diferente. Tá? E pode ser que o zero esteja lá ou não. E aí eu escrevo aquela convenção que eu já falei desde o início, sequência vazia, a gente vai adotar que ela tem soma zero, seja qual for o peso escolhido, tá? Essa barra que é o vetorzinho ali dos AIs que você vai escolher. E eu faço essa soma com bolinha aqui só para unir com zero, porque eu não tenho garantia de ter o zero ali. Então, quando eu estiver colocando essa bolinha aqui no meu sigma, significa que eu incluí o zero no meu conjunto. Tá? Bom, agora eu vou aqui também falar da constante da Venpont em si. Muitas pessoas também já conhecem, mas a gente relembra aqui. Então, ela é o menor inteiro positivo, ou menor natural, tal que toda sequência com comprimento maior do que o T vai admitir uma subsequência de soma zero com peso em A. Tá? Então, de novo, o nosso A vai ser subconjunto de 1 até N. Não vou incluir o zero, porque o zero já vai zerar todo mundo. Tá? Então, eu estou tirando o zero.
Aí tem os nomes para a sequência. Então, se eu pego aquela soma lá, anterior, aqui, sigma de S, que são todas as somas de todas as subsequências, né, com peso, e não obtenho o zero, eu digo que essa sequência ela é livre de soma zero, com peso, em A. Ela vai ser extrema se ela, além de ser livre de soma zero, ou seja, o zero não está lá, o tamanho dessa S é exatamente a constante menos 1. Então, ela é uma sequência extrema. E ela vai ser de soma zero, a própria sequência tem soma zero, se sigma A de S é zero para algum A pertencente ao FA, aqui no caso aqui o FA é o monóide das sequências com entradas em A, tá? Monóide abeliano livre. Assim como você faz o monóide das sequências também. Bom, diante de toda essa exposição, nós podemos formalizar aquilo que foi comentado no início, lá sobre o número de subsequências. Então, a gente define esse NA de G, para um elemento lá do G, como sendo, então, contar todas as subsequências de S que você consegue obter o G a partir de uma soma com peso. Então, eu escolho lá os coeficientes lá, e AT, e obtenho o G. Então, se eu obtenho o G, eu conto essa subsequência. E aí esse número me dá quantas subsequências tem que fornece isso. Então, de novo, para relembrar, mesmo que seja uma sequência formada por 1, 2, 3, pode ter uma outra formada por 1, 2, 3, mas aí o 2 estando em posição diferente. Tá? Isso, então, vai contar essas duas sequências, porque elas são distintas pela rotulação, não pelos elementos. Aí, quando A for 1, nós simplesmente chamamos a constante da Davenport D de G e o N simplesmente NG de S. Tá? Então, vamos lá aos resultados. Como eu falei lá no início, aquela N0 de S maior que 2 elevado ao tamanho da sequência, menos a constante da Davenport mais 1 que apareceu lá, na verdade, esse resultado já foi obtido lá em 69 por Olson, como eu falei, mais geral, porque ele fez com G, um grupo G qualquer abeliano finito. Tá? Ele provou que vale, uma cota inferior, é exatamente 2 elevado ao tamanho de S menos D de G mais 1. Então, se você aplicar lá no CN, né, no ZN, o tamanho da sequência lá que a gente pegou foi N, a constante é N, por isso que dá 2 elevado a 1, que é exatamente o lower bound aqui, né? Para você atingir o limite inferior. Quais são as sequências que atingem o limite inferior? Então, se a gente voltar aqui, ó, essas duas sequências aqui, ó, a sequência gerador N vezes e gerador N vezes menos 1. N menos 1 vezes, desculpa. São as formas de você obter o lower bound lá, né, o limite inferior. Por isso que ele é o melhor possível. E, no caso de você aumentar os geradores, você sempre ultrapassa o lower bound. Tá? Então, a gente tem aí o melhor possível para esse exemplo do GCUZN. Mas é isso, será que, no caso geral, existem sequências que vão atingir esse lower bound aqui? Então, essa pergunta ela foi respondida por esses matemáticos aqui, o Chang acho que Chang mais 4 matemáticos. Primeiro, eles generalizaram o resultado do Olson, mostrando que, na verdade, o NG de S é maior que aquele mesmo valor obtido pelo Olson, com G pertencente aqui às somas bolinha S, ou seja, estou incluindo zero aqui. Então, vale o resultado do Olson e vale mais. Desde que o G seja uma soma de alguma subsequência de S, o resultado vale também para esse G. E a observação deles é que você poderia retirar o zero da sequência, porque você tem essa relação. Se eu encontro uma sequência que dá soma zero sem o zero, aqui, do lado de cá, quando eu colocar o zero, eu estou obtendo uma nova que dá soma zero também. Então, quer dizer, quando eu devolvo zero, eu dobro a quantidade de sequências que dão soma zero. Então, o N0 de S é igual a 2 vezes o N0 de S, tirando o zero. E aí, quer dizer, você pode trabalhar sem perda de generalidade com as sequências sem zero, porque depois é só ir multiplicando por 2 para chegar até aqui. Você vai sempre chegar na potência, né? E vai aumentando o tamanho da S aqui cada vez que você acrescenta um zero. Então, não tem necessidade de estudar sequências que tenham zero
fator, como elemento. Bom, nesse sentido, eu apresento aqui o primeiro resultado nosso, que foi obtido em 2019, por isso que eu apresentei aí no seminário na UNB em 2020, seminário não, no verão de 2020 eu apresentei isso aqui, estava fresquinho, a gente acabou de fazer. Esse artigo já foi publicado, acho que foi publicado em 2019 ou 2020, se não me engano. Então, aqui o grupo G com expoente N também, a gente mostrou que se o peso é todo mundo, ou seja, de 1 a N-1, que é o que a gente chama de peso completo, então vale também o NA0 de S maior ou igual que 2 tamanho de S, menos a constante eventual mais 1. Na verdade, esse teorema 3 aqui, ele se verifica também se eu pegar um subconjunto do 1 até N-1 aqui, e quando eu juntar com zero, se for um grupo módulo N, o teorema 3 também vale. Então, na verdade, tem vários pesos aí que funcionam, tá? Se você tiver esse subgrupo módulo N aqui. E como a gente tem esse resultado com esses pesos, tem o resultado lá do Olson e tem o resultado do Chang e os outros lá, aí a gente fez a conjectura que, na verdade, quando você pega um grupo abeliano finito com expoente N e pega um A qualquer aqui dentro, né, você vai ter a mesma conclusão do teorema 3. De fato, nós conseguimos provar mais alguns casos que isso funciona de fato, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Primeiro, eu vou passar para a parte de falar das sequências que atingem a igualdade, tanto no resultado do Chang como aqui no nosso. Como é que são as sequências? Então, o Chang e os outros autores lá, então, eles estudaram as sequências que atingem a igualdade. A gente chama também essa sequência de sequência extrema. Então, para não confundir lá com a outra, lá a gente fala extremal sequências zero sum free, ou seja, sequências extremas livres de soma zero. Aqui nós estamos falando apenas de sequência extrema, que é o que atinge o lower bound lá do teorema lá obtido pelo Chang e os outros autores com o G igual a zero. E aí tem uma conexão bonita nessa parte aqui, que é com a fatoração de sequências, que tem essa constante de Narkevics, aí tem outros artigos, existe uma conexão bonita aqui. Quando você fala de uma sequência fatorial ou de fatoração única, tá? Ela é de fatoração única, se você a decompõe em subsequências com uma possível sobra que é S', tá? E essas T1 até T2, elas são minimais de soma zero. Então, essa T1 até TK aqui, o que é ser minimal de soma zero? Que ela tem soma zero e não possui subsequência com soma zero. Isso quer ser minimal. Então, por exemplo, se tiver T1 e T2 aqui, a S não é minimal, porque você tem duas subsequências dela com soma zero. Agora, se ela for só uma T1, ela é minimal com soma zero. E a constante de Narkevics, que é esse N1 aqui de G, é a maior sequência que tem fatoração única. Então, tem um problema no problema de soma zero aqui, que nem é tanto soma zero, na verdade, é você identificar limitantes para esse N1 aqui, que já é um problema também na matemática. E aí o Chang, eles conseguiram um resultado bem interessante, porque pega, desculpem, uma sequência aqui, e o grupo tendo ordem ímpar, né? E já vimos que não precisa de ter zero, então isso aqui está tranquilo, essa hipótese. Quando você tem o lower bound aqui, tá? Atingido para essa S, então eles disseram como é a S. Ela tem que ser de fatoração única, ou seja, ela tem que escrever dessa forma, tá? E o K aqui, que é o número, né, de sequências minimais de S, é exatamente esse valor aqui, ó. Tamanho de S menos a constante eventual mais 1, esse casinho aqui. Ou seja, quando você volta para lá e tem que fazer uma manobra algébrica aqui, você encontra esse limitante superior aqui para essa constante aqui, o N1 de G, que é esse N1 gótico aqui. É D de G menos 1 mais log 2G. Aí é claro que você vai estar trabalhando aqui que cada sequência dessa T1 aqui tem pelo menos 2 elementos, porque ela tem que ter soma zero.
e essa sequência não tem zero. Então, cada uma delas tem tamanho, cada TJ dessa tem tamanho maior ou igual a 2. É de onde vem esse log 2, ordem de G aqui. Tem uma continha aqui, não é muito difícil não para concluir. Tá? Então, eles classificaram o formato da sequência com respeito às sequências minimais. Tá? Esse foi o jeito deles caracterizarem. Tá bom? E aí nós fizemos um resultado semelhante, mas é claro que, para nós, a definição de minimal ela não se enquadra com peso. Você tem um problema que você pode trocar os pesos, e aí uma sequência ela pode ser minimal com respeito a um peso, e se você trocar, ela já não vai ser minimal mais. Então, tem uns problemas aí para fazer isso. Mas nós obtemos um teorema numa linha parecida com a deles, no sentido de classificar a sequência. Então, como é que foi esse teorema? Primeiro, eu cito um fato aqui, que na verdade é um teorema do artigo da Marchand, do Ordaz e do Smith, que eles provam que a constante de Davenport desse grupo aqui, com essas condições, é exatamente esse R aqui que aparece, mais um, que é a parte, vamos dizer assim, a parte maior do grupo G. Pensando no sentido do expoente aqui. O expoente é N, e o expoente do H é menor do que N. E aí, quem comanda o funcionamento aqui das coisas é o R. E se você pega o peso completo, funciona igual um espaço vetorial. Né? Se você pensar num espaço vetorial sobre um corpo finito, por exemplo, um CPR. Um CPR, se você pegar, você consegue exibir uma lista de R elementos, se está no CPR, eles são LI. Se você acrescentar qualquer elemento, você já tem um conjunto LD. Então, a constante de Davenport de CPR facilmente é R mais 1, se você estiver pensando no peso completo. Porque aí você pode olhar os coeficientes, você olha o CPR, você vai olhar o FPR como espaço vetorial sobre FP. Aí faz todo sentido, porque aqui você tem o peso completo, você só está excluindo o zero não tem efeito nenhum, então olha como espaço vetorial, você vai mostrar que a constante da Davenport de CPR é R mais 1 trivialmente. Só que aqui você estende a ideia trabalhando no CNR, pensando no Z-módulo, e aí você vai ter também todos os coeficientes. Essa parte aqui funciona como zero, os elementos de G funcionam como zero, porque você vai ter sempre um número aqui, um peso que mata os elementos de G, porque o expoente dele é menor que N. Então, no final, só sobra o CNR mesmo. E aí você mostra que é R mais 1. Tá? É uma demonstração não muito complicada, não. Bom, tendo conhecimento, então, que a constante de Davenport é R mais 1, quando eu pego um grupo abeliano de expoente N ímpar, tá? E vou estudar a sequência que atinge a igualdade, que é 2 elevado ao tamanho de S menos R, usando que a constante vale R mais 1, a constante da Davenport, o peso completo. Aqui, da mesma forma, eu posso tirar o zero, assim como o Chang lá tirou, porque vai dobrar o número cada vez que eu colocar o zero. E outro detalhe, eu posso pegar os elementos com ordem N, porque se eu pegar um elemento que não tem ordem N, como eu tenho um peso aqui que vai, vezes ele, vai dar zero, porque a ordem dele vai ser menor que N, esse elemento faz o mesmo papel do zero. Então, eu também não tenho interesse nesse elemento da minha sequência. Então, eu retiro os elementos que não tenham ordem N. Então, todos os elementos da S vão ser com ordem N, já que esses funcionam como se fosse zero. Dobra o número de sequências quando eu uso esses elementos para contar a sequência que dão soma zero. Então, a gente consegue um resultado que tem uma limitação também para S, não é igual ao dele aqui usando a constante aqui, você controlar só a S, mas nós temos aqui constante da Davenport menos 1 e aqui 2 vezes constante da Davenport menos 1. O tamanho da sequência vai obrigatoriamente estar aqui, para aquelas que atingem. Além disso, existe uma T, subsequência da S, que é extrema, livre de soma zero. É extremal, né, uma sequência, uma subsequência extrema, livre de soma zero. Então, ela tem tamanho R, né, que é a constante da Davenport menos 1, por isso que ela é extrema, e ela aparece na S. E os outros elementos da S, a gente mostra que eles são combinação linear dos elementos da T. Ó. Tá? E aí, a gente coloca esses IJs aqui como subconjuntos aqui de uma TR, porque pode ser que o coeficiente seja zero em algumas posições. Então, eu preciso
retirar esses caras. Mas se eu incluísse o zero, né, eu poderia pegar o conjunto todo, e aí alguns coeficientes poderiam ser zero. Mas o que é interessante aqui? Essa primeira parte de encontrar a cara da S assim, e com os HJs aqui sendo um BJ, HJ com esse somatório, até que não é muito difícil, porque você usa a constante da Davenport, que é R+1. O difícil aqui, na verdade, é quando você tem essa igualdade, na verdade, os IJ, se você pegar dois deles, IJ1 e IJ2, eles devem ser disjuntos. E claro que quando a S for só a T, pode acontecer aqui, ó, tamanho R, aí é claro que não tem ninguém do lado de cá e a gente pensa no IJ igual a vazio, tá? Só tem essa S igual a T. Mas aí, a grande sacada aqui da demonstração desse teorema, de fato, assim, que pesa, que aperta, é mostrar que esses caras são disjuntos. Ou seja, você tem uma representação para esse BJHJ, e aí você vai ter uma outra representação de um outro elemento. Quando você for agrupar os dois, vamos supor, fazer uma operação entre os dois, eles não podem ter elementos em comum. E como é que a gente faz isso? Aí a gente faz a demonstração por contradição. Aí que eu queria comentar aqui um pouco, porque isso é importante, porque é o que nos motivou, na verdade, a fazer o outro trabalho, que eu vou falar daqui a pouco. É o seguinte, a demonstração do teorema, deixa eu voltar aqui rapidinho, do teorema 3 aqui, ela é construtiva. Você vai construindo mesmo a quantidade de sequência. Você vai fazer... Tá? É parecido com o que está escrito aqui, que é essa sequência S, e você vai construindo, pegando as combinações lineares desses GIs. Só que aí, como é que você obtém mais elementos? É claro que eu vou pegar, vamos supor aqui, eu queria estar escrevendo agora, mas tudo bem. Vou tentar explicar aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, se eu pegar, por exemplo, dois elementos, BJ1, HJ1 e um BJ2, HJ2, eu posso pensar em subtrair ou somar esses elementos. Por que eu posso fazer isso? Porque o peso aqui é todo mundo. Quando você somar ou subtrair, ou esse resultado vai dar zero, ou vai cair aqui dentro do A, módulo N. Então, quer dizer, o coeficiente vai continuar estando em A. Então, não vai ter problema. Agora, se por acaso você tiver dois índices desses que não são disjuntos, então eles têm um elemento em comum, quando eu operar fizer essa soma ou subtração de BJ1, HJ1 com BJ2, HJ2, aí vai ter lá na interseção deles, já que eles não são disjuntos, você vai operar um coeficiente com o outro. Aí qual que é o problema no operar esse coeficiente com o outro? Se eles não forem disjuntos, como o expoente aqui é ímpar do grupo, eu vou ou na subtração ou na soma, nessa posição não vai ser nulo. Ou na subtração ou na soma. Significa que eu vou ter duas representações para o BJ1HJ1. Aliás, eu vou ter uma sequência, uma subsequência que tem HJ1 e HJ2. E vou ter uma outra que tem HJ1 e HJ2 e que eu vou obter soma zero com esses caras envolvidos. Mas, na minha conta, quando eu vou fazendo a combinação aqui, ó, eu pego a vazia, aí pego os HJs 1 a 1, depois 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, blá, 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 eu obtenho exatamente o 2 elevado a k, tá? Que é a quantidade aqui. E aí, eu vou ter essa igualdade. Se eu consigo, na soma da subtração, gerar algo diferente, eu estou encontrando uma sequência a mais. Aí isso aqui ficaria maior da contradição. Por isso que eles devem ser disjuntos. E o fato de ser ímpar, por quê? Aí eu quero explicar. Porque se o n for par e o coeficiente for n sobre 2, na hora que você somar n sobre 2 com n sobre 2 dá o n, que é 0 módulo n, e na subtração também dá 0. Ou seja, eles poderiam ter uma interseção e nessa interseção os elementos desaparecerem, tanto na soma como na subtração. Então, é fundamental o expoente aqui igual a n ímpar para eu conseguir realmente construir uma sequência nova e mostrar que é maior se eles não forem disjuntos. E aí dá uma contradição. Por isso que eles devem ser disjuntos 2 a 2. E se o K aqui for maior do que R, aí eu mostro que vai ter dois IJs desse aqui, J1 e J2, que não são
não são disjuntos e, portanto, eu, de novo, fico maior aqui. Portanto, o K não pode ultrapassar R. Então, o tamanho da sequência é menor que 2R. Então, essa seria, basicamente, a ideia central desse teorema. E aí, o que nós pensamos? Aí, a partir daqui, ficou o quê? Que motivou o outro trabalho. O problema é o N sobre 2, né? Que não dá para você provar por caso par aqui, porque se tem o peso N sobre 2 aqui dentro, você pode não conseguir classificar aqui as sequências extremas, porque você pode não construir essa nova aqui. Você não tem essa ação de juntos. Então, nós começamos um trabalho pensando, peraí, então, o meu problema é ter o N sobre 2. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi, quando eu tiro coisas do peso, desse peso aqui, o que acontece primeiro com a constante da Davenport? Será que eu consigo coisas que continuam sendo R mais 1? Então, o primeiro teorema que a gente conseguiu provar foi que, se eu pego um grupo dessa forma aqui, aí observe que agora eu já posso ter grupo de expoente par. Por exemplo, eu posso pegar aqui o D igual a 2. Esse D igual a 2 aqui seria um grupo de expoente par. Então, eu estou saindo daquela contexto dos grupos de expoente ímpar. Aí, claro que eu precisei de todas essas hipóteses aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui. Eu vou comentar algumas delas aqui, por que tem que ter essas hipóteses. Mas aí, com esse peso aqui, o que acontece? Eu consigo provar que a constante continua sendo R mais 1, com essas hipóteses. Então, mantém o R mais 1 com esse peso, e esse grupo aqui. A constante da Davenport se manteve. Mas aí, mas será que a constante não é R mais 1 independente disso? E aí a gente tem aqui um exemplinho, tá? Ó. Aquela hipótese dk vezes n maior que 6 aqui, ó, ela é fundamental, tá? Tem outras hipóteses, por exemplo, o expoente não dividir o dk também dá problema, só que eu não abordei aqui. Eu só abordei essa para mostrar por que as hipóteses são importantes. Se o dkn não é maior que 6, na verdade, eu pego esse grupo aqui, C2S, soma direta com C4R, e mostra que a constante da Davenport é exatamente 2R mais S mais 1. Ou seja, maior que R mais 1. Tá? E o peso aqui, eu estou só retirando 2. Tá? Que seria o meu D igual a 2, na verdade. Aqui. Eu estou pensando no D igual a 2 aqui. Eu estou escrevendo 2S, aqui seria 2 vezes 2. Tá? Seria 2 vezes 2, que seria que D igual a 2, K igual a 1, e N igual a 2. Então, 2 e 2 vezes 2. Nesse caso, a constante não é R mais 1. Ela é 2R mais S mais 1. Tá? E o peso aqui eu tirei exatamente o 2. Tá? Bom, com essa informação do dA de G igual a R mais 1, nós buscamos, primeira coisa, provar uma versão do teorema do lower bound. Tá? Então, nas mesmas hipóteses, o G dessa forma, o expoente aqui do H dividindo esse cara, tá? Tem essa condição que o MD6 entre D e N é menor que D menos 1. Tá? A gente consegue também que a constante satisfaz a mesma coisa do teorema anterior. É maior ou igual que 2 tamanho de S menos a constante da Davenport mais 1, que no caso aqui vai ser menos R. Tá? E o peso é esse cara aqui, né? Como eu falei antes. Você está tirando exatamente como J vai de 1 até K, você tira inclusive o N, ó, mas você tira todas potência de D vezes N, incluindo potência 0. Ou seja, o N também você retira daqui. Com esse resultado, a próxima pergunta era natural. E aí, como é que são as sequências que atingem a igualdade? E aí nós percebemos que assim funcionava muito, muito igual o outro resultado. Tá? E você cobriu mais grupos, né? Apesar de eu colocar aqui que o N tem que ser ímpar, porque isso é necessário na demonstração, o D pode ser par. Então, quer dizer, eu estou cobrindo mais grupos que o caso anterior. Por exemplo, se for um 2 elevado a K vezes N aqui, está valendo o resultado. Então, eu estou conseguindo mais grupos. E já é diferente, na verdade, do outro resultado, porque o A também é outro. A gente está encontrando, usando um peso diferente, está retirando todos esses caras aqui. E note também que esse peso,
ele não entra nessa condição aqui que eu coloquei. Ó, toda vez que o A união com zero for subgrupo módulo N, o teorema vale. Ele também não se enquadra nisso. Por quê? É fácil você observar aqui. Ó. Quando você olha para esse A aqui, ó, de 1 até 2, tirando esses caras, é óbvio que você pode somar gente aqui que não vai estar aqui dentro. Então, é fácil você perceber isso. De novo, é importante que a ordem dos elementos da minha sequência não estejam em A, porque senão eles fazem o mesmo papel do zero, tá? Não tem esse interesse. Está faltando aqui falar, na verdade, que né, o zero também não é um elemento da S, tem que colocar isso aqui, tá? Deixa eu pensar aqui. Os elementos que a ordem está aqui dentro, eles fazem o papel do zero, e o zero também não vai estar nessa S aqui. Eu não sei se, na verdade, talvez no artigo eu falo antes, e acabei copiando de lá e não coloquei no teorema. Mas aí, quando a gente vai fazer a contagem aqui dos elementos, para concluir que é adjunto, aí o fato de você poder ter agora, vamos dizer assim, um N sobre 2 aqui, na verdade, ele foi retirado também aqui, porque se você tivesse aqui 2K vezes N, você está tirando todas as potências de 2 vezes N. Então, a metade desse cara aqui, se fosse 2 elevado a K vezes N, a metade seria 2 elevado a K menos 1 vezes N. Esse cara não estaria, e não daria aquele problema que eu falei, quando você somar e subtrair, de você eliminar. E aí você consegue também fazer a demonstração, vai ter que usar a hipótese do NCI para aqui. Existem umas operações diferentes aqui que você aplica, na verdade, para mostrar que é disjuntos, mas a ideia basicamente é a mesma. E você acrescentou mais um resultado de classificar sequências extremas com pesos diferentes, incluindo agora grupos que podem ter expoente par. Então, nesse sentido, há uma melhora no resultado. Então, eu queria estar escrevendo algumas coisas, não pude escrever, mas seria basicamente isso, tá? Aqui estão as referências, eu coloquei o artigo do Chang, né, que ele generaliza o resultado do Olson. Aqui está o artigo, é em 2019 mesmo, ó, que foi publicado, que é aqueles primeiros 2 teoremas. O resultado do Marchand, do Ordaz e do Smith, que eles provam lá que a constante é R mais 1, e o do Olson, que é o percussor do problema, né, fez o primeiro resultado. E o nosso artigo está submetido, né, onde a gente prova esses 2 últimos teoremas aqui. Esse teorema 6, na verdade, teorema 6, teorema 7 e o teorema 8. Então, esse artigo está submetido, a gente está aguardando uma resposta da revista, né, se aceita ou não. E aí é isso aí. Obrigado pela paciência em me ouvir. Obrigado, Abílio. Sempre instrutivo. Realmente são tantos índices, tantas coisas. Faltou um quadro negro, né? Só para aquelas pequenas dúvidas e tal. Exatamente. Não, eu queria... mas está tudo documentado e gravado. E em breve vai para o seminário lá, com calma, dá para ver tudo direitinho. Porque você colocou com bastante detalhes, né? Dá para a gente eu queria, na verdade, assim, até já me propôs para fazer uma sequência de seminário em algum momento para fazer mais detalhes, explicar como é que faz as coisas, sabe? Com mais tempo, fazer mais construtivo, demonstrar. Eu acho que ficaria mais interessante para todos assistirem. Porque aqui foi mais uma divulgação mesmo de resultado. Eu acho que não dá para entender profundamente mesmo, não. Tá bom, fica registrado aqui. Quando a gente tiver oportunidade, coloca aí para falar uns 10 seminários aí. Também não, né, mano? Você empolgou, né? Empolgou. Pessoal, deixa eu abrir aqui algum comentário, alguma pergunta. Aproveitar que temos os slides, o professor Abílio aqui disponível. Eu não estou conseguindo voltar para a tela grande aqui mais. Acho que é aqui, peraí. Aqui, achei. Aí, consegui. Pronto. Pode perguntar, gente. Fique com vergonha. Eu sei que eu não expliquei muito bem, muito corrido, né? Mas, assim, à vontade. Qualquer comentário. Não, mas eu acho que dá para perceber que essa
a área tem muitos tópicos para ser explorado, né? Sim, sim, sim. Tem muita coisa para fazer. Então, pessoal, vamos agradecer novamente o professor Abílio. Obrigado, Abílio, por todo o esforço Obrigado a aqui. você. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Eu imagino que os últimos 2 vídeos, a parte 3 e a parte 4, dos seminários do professor Leandro, já devem estar na nossa página e provavelmente semana que vem esse aqui também já vai estar disponível para quem quiser fazer essa... Eu já consegui ler lá, os slides lá do Leandro, mas estava faltando o vídeo. Eu estou esperando o vídeo, porque eu acho que é um Pois vídeo é. que vai ser Com bacana, certeza, né? porque Para tem as entender, né? Bem. explicações. Exatamente, Muito bom. Olha, na próxima semana vai ser o seminário do professor Matheus Bernardini, mas é importante observar que o seminário vai ser às 14 horas. Aí eu não vou conseguir de novo. Porque ele é o contrário do Abílio, ele dá aula mais tarde. Então a gente fica jogando aqui para tentar adaptar os horários de todo mundo. Então, próximo seminário. Na verdade, pode falar, desculpa. Então, próximo seminário com o professor Matheus Bernardini, próxima quinta-feira, às 14 horas. Então, só para comentar, não, é porque eu faço um trabalho em Corpus Sinistro com o Vitor, lá de Uberlândia, e aí o nosso horário de pesquisa estava nesse horário desde sempre. Uhum. E aí eu não estava podendo assistir os seminários. Esse aqui eu falei com eles, não, agora sou eu que vou apresentar. Aí acabei cancelando lá a reunião de pesquisa para poder fazer a palestra aqui, mas semana que vem estamos de volta lá, finalizando o artigo lá. Que bom, porque eu acho que o Vitor está aqui também, né? Então, Ele tá aí, obrigado, Vitor, por... o Vitor está aqui, sim, está aqui, sim. Então, obrigado, Vitor, por permitir. Aí, Vitor. Quando for de copos finitos, ele faz. Tá bom, pessoal. Agradeço a todo mundo, obrigado, Abílio, e nos vemos na próxima semana. Um abraço. Até mais, abraço a todos. Tchau, tchau.